Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma caixa que chegou numa assistência parceira, vou mostrar para vocês o serviço de hoje. Então aqui chegou da cidade de Peixoto, PlayStation 3 Slim desmontado. Se eu não me engano são dois videogames. Esse aqui é o primeiro, bem feia a situação, né? Vou deixar separado aqui. Tem mais dois, aliás. Esse aqui é de cliente da assistência lá. Esse aqui é um Slim. Vou tentar tirar aqui um pedaço para ver, ó. Pelo formato dele já dá para ver que é um Slim. Não sei qual que é o problema dele ainda. Vou deixar ele separado aqui. E esse aqui é outro Slim. Esse aqui, se eu não me engano, é do dono da assistência. Então são três aparelhos, três PlayStation 3. E a gente vai tentar recuperar eles. Vamos achar, ver qual que é o defeito. Vou fazer o orçamento detalhado de cada um deles. Vou passar pro rapaz que enviou. E ele aceitando, a gente já faz o conserto deles. Eu vou gravar o vídeo para vocês verem, beleza? Então é isso aí, acompanha no vídeo aí. Bom, então aqui eu tenho o primeiro caso. Já fiz um pré-orçamento. Esse game ele liga, porém começa a acelerar o cooler. Provavelmente pasta térmica aqui não tenha. Ou tá mal colocada, ou às vezes é uma pasta de péssima qualidade. Ele veio sem o HD e com o botão power danificado. Então aqui eu já coloquei o meu botão power, esse daqui é o que veio, né? Provavelmente o metal ali onde dá o contato estava danificado desse aqui. E o flat também está danificado, né? Então coloquei o meu, ele consegue ligar, dá a imagem pedindo para instalar o sistema, porém logo o cooler começa a acelerar e desliga. Então um defeito de superaquecimento. Já passei para o cliente o reparo dele completo, colocando carcaça, parafuso, HD, a lata que segura o HD, o botão, fazendo a limpeza, a troca da pasta térmica. Estou aguardando ele responder se ele vai aceitar ou não. Vamos ver se ele tem também essa carcaça, que às vezes se ele tiver não precisa colocar. O HD também, se ele tiver o HD, a gente não coloca, faz o serviço só para o game funcionar, vamos dizer assim, né? Então aí fica a critério dele. Mas esse aqui já está pronto. Esse aqui tá só a tampa de cima, ele veio com HD. Eu tirei aqui a frontal porque estava danificada. A frontal aqui eu recuperei ela, é a original do game, ela tá funcionando. E esse daqui ele liga, permanece funcionando alguns segundos, aí, cerca de 30 segundos. E ele se desliga. Percebi também que o cooler dá uma acelerada. Ele veio sem leitor. Esse aqui é aquele modelo de leitor que vai o flat por baixo. Embaixo do leitor tem um flat. Não sei se o cliente tem esse leitor, mas independente dele com leitor ou sem, ele deveria funcionar da imagem, tá? Então não está dando imagem nem no HDMI e nem no cabo AV. Agora eu vou partir para olhar o outro console. Aqui o terceiro console, liguei aqui, né? Porém não está dando nem sinal de standby. Então esse game aqui está com ou algum curto, algum problema na fonte, vamos ter que abrir ele para analisar. Mas primeiro eu vou terminar de desmontar esse aqui, vamos analisar como é que está o estado desse aqui. Então aqui uma coisa que eu posso observar é que ele já foi feito tentativa de abertura, né? Já foi aberto, na verdade, né? Dá para ver os parafusos espanados, ó. Esse aqui provavelmente não conseguiram tirar, ele espanou e daí tiveram que cortar ele aqui para conseguir tirar. Tem marca de ferrugem aqui por baixo. Isso aqui é causado por água, umidade que entrou aqui embaixo. A carcaça está bem oxidada, né, por baixo. Essas marcas que a gente pode ver aqui, ó, geralmente é do dedo. A pessoa bota o dedo em cima e depois de um tempo começa a oxidar por conta do sal que tem na ponta do dedo, do suor, né? Então vou terminar de desmontar ele aqui, dá pra ver que a carcaça tá torta, tá todo bagunçado, né? Esses três aparelhos, acho que o menos pior é esse aqui, dos três, né? Então vamos terminar de desmontar aqui, já vamos ver qual que é o estado da placa, o que dá pra gente já fazer de orçamento por cima. Terminei de desmontar, não precisa dizer nada, né? Dá uma olhada aqui, como é que tá a pasta térmica, mal espalhada, pasta branca. Olha o estado que tá essa placa. Pasta térmica até por debaixo do BGA. Tá feia a situação aqui, hein, pessoal. Olha o módulo Wi-Fi sem a tampa de cima, já foi mexido. Dá pra ver que tem resquício de fluxo ali. Por baixo da placa tem pasta ali também. Olha só. Por baixo até que não tá tão feio igual tá por cima, né?
Mas cada vez que eu vejo isso daqui me dá um aperto no coração, cara, porque é um serviço tão simples de fazer. E aí a pessoa faz isso aqui, ó, passa até por baixo. Agora o próximo passo vai ser eu passar para o cliente uma tentativa de reparo. O que consiste essa tentativa de reparo? Eu vou fazer uma limpeza na placa, vou lavar ela inteira, vou ver se tem algum problema na placa, se tem algum curto, se tem alguma coisa alterada. E em alguns casos, se for constatado que a placa não tem reparo, a gente cobra um valor simbólico de R$50, que é o valor de taxa de serviço pela limpeza da placa aqui, pelo serviço de análise. Geralmente tem conserto, então se tiver conserto e o cliente aceitar, não é cobrada essa taxa, é como se fosse uma taxa de orçamento. Por quê? Quando o aparelho vem mexido nesse estado, eu não sei o que mais o cliente fez, né? O que mais passou pela assistência anterior, o que mexeram mais nele. Então às vezes eu perco um baita tempo analisando tudo, e por ter às vezes um capacitor que está alterado, talvez nem alterado, né? Tiver um pingo de solda juntando um capacitor em algum canto aqui, um componente minúsculo que a pessoa arrancou fazendo esse serviço aqui, ou às vezes escorregou a pinça, né? Acabou quebrando alguma coisa. Às vezes eu não consigo identificar, né? Então por isso que trabalhar com placa você tem que trabalhar sempre com muita destreza, com muita delicadeza, para não danificar um componente minúsculo. Você pega um componente desse, por exemplo, um capacitorzinho desse próximo aqui, né? Você vai fazer um retrabalho aqui com solda, acaba pingando ali e juntou os dois polos do capacitor, não vai funcionar. E às vezes, para mim encontrar isso daí, acaba sendo bem difícil, tem que perder muito tempo ali. Dá para ver que tem estanho aqui, né? Já foi mexido nesse módulo. Então, várias coisas vamos ter que analisar aí para chegar num veredito. Beleza? Bom, aqui eu já estou no terceiro PlayStation 3. Acredito que o motivo dele não estar ligando é esse aqui. O cabo flat está desconectado. Eu vou ter que desmontar essa tampa aqui, essa fonte, né? Tirar esse leitor e aí conectar o flat aqui para a gente ver se vai, pelo menos, dar algum sinal de standby. Ele havia me dito que tem um desses PlayStation 3 que foi feita a troca da pasta térmica, mas ele superaquecia e desligava. Pode ser que seja esse o caso. Então vou terminar de desmontar. Outra coisa, eu vou ter que consertar isso aqui. Dá uma olhada como que tá o flat. Eu não sei como a pessoa consegue fazer isso, né? Ó. Porque é um flat que ele não é tão resistente, mas se você tirar ele com cuidado e colocar de volta, você pode fazer 50, 60 vezes isso daí, que toda vez ele vai entrar justo e não vai estragar os dentes aqui assim, né? E é muito perigoso você colocar e esses dentinhos dele aqui acabar entortando, juntando os pinos ali e dar um curto em alguma outra coisa na placa, né? Então isso daqui tem que ser feito com muita delicadeza para dar certo. Solto totalmente. Beleza? Então vou terminar de desmontar e já volto com o vídeo. Bom, aqui eu vou fazer o art nessa placa, pra gente descobrir qual que é o defeito dela. Dá uma olhada quanta pasta térmica tem aqui, ó. Olha só a quantidade. Pessoal, a pasta térmica, eu vou dar uma ideia aqui pra vocês, quando vocês forem passar. Ela é o suficiente para pintar o processador e o dissipador. Se você coloca demais, ela espalha. E ela costuma reter o calor. Ela concentra o calor, não deixa o calor dissipar. Então, se você passa muita pasta térmica nas laterais, ele vai acabar fazendo o serviço, não inverso, mas ele vai acabar esquentando. Vai acabar sendo, vamos dizer assim, em vez dele refrigerar até 30 graus, ele vai mandar 35, 40 graus. Ele vai aumentar um pouco mais do que ele funcionaria somente dando contato ali na área do processador e do dissipador. Então aqui a quantidade de pasta, vê que é demais. E é pasta branca, da pior qualidade que tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui, o que eu conseguir, né, para depois separar para limpar. Vou fazer o art para descobrir qual que é o defeito nessa placa aqui. Bom, continuando, sobre os três PlayStation 3, né? Esse aqui eu fiz o art. O art é um sistema que a gente pega os códigos de erro do console.
Após pegar os códigos aqui, verifiquei que tinha uma falha num CI que controla a temperatura do processador. Foi bem difícil achar essa informação, né? Depois de eu encontrar num fórum russo, resolvi trocar o CI e o aparelho voltou a ligar. Porém, ele ligava, segurava um tempo a mais e desligava. Então eu fiz o processo de delete no processador. Ele também interfere no funcionamento por conta de aquecer demais e o dissipador não dá conta de jogar o calor para fora. Quando você ligava, o game permanecia ligado, porém acelerava o cooler. Então eu fiz esse procedimento, o game passou a ligar e manter funcionando. Porém não dava imagem. A luz do HD piscava, mas o game não dava imagem. Então eu parti para fazer outra verificação e o Artem me deu um código de erro referente à solda fria. Esse código de erro ele induz a solda fria no processador, no processador de dados, né? Então eu fiz um rebalem no processador de dados, o game continuou com o mesmo problema. Fiz um rebalem no processador gráfico. Estou trabalhando aqui no seu processador, já removi ele na máquina, porém estou olhando aqui, ó, de baixo, dá para ver em volta de alguns pads aqui onde vai as esferas, ele está mais escuro. Isso aqui é causado por umidade. Como eu já havia mostrado antes, o console ele tem marca de umidade. Então muito provavelmente essa umidade que ficou aí pegou por debaixo do processador também. E ele acaba oxidando. Aqui eu já limpei ele totalmente e ainda assim tem marcas, ó, de umidade. Então não tem como dar certeza que vai dar certo o reparo. Tá? Eu vou tentar fazer mesmo assim, vou limpar tudo certinho na cuba ultrassônica e vou fazer o rebalem. Depois eu volto com o resultado se deu certo ou não. E o game continuou com o mesmo problema agora, só que de um modo diferente. Ele liga, não chega mais a piscar a luz aqui do LED, permanece ligado ali o tempo que for, né, e depois ele se desliga. Desliga depois de você apertar, no caso, o botão, né? Então ele liga e desliga normal, porém não dá imagem, não lê os dados. O que acontece? Esse game ele já foi mexido. Ele tá aqui com essa liga aqui de borracha em cima, mas é um game que vocês puderam ver no outro vídeo. Eu vou tentar abrir ele com uma mão só. É um game que agora ele tá limpo, né? Eu limpei a carcaça aqui. Tinha ferrugem aqui, tinha ferrugem embaixo do processador, da tampa do dissipador, aliás. Tinha oxidação nesses pontos aqui. Um game que já havia sido mexido, já haviam trocado a pasta térmica dele. Como deu para ver no vídeo, tinha muita pasta térmica, não era pouca, né? Então quando o game está nessa situação, fica muito difícil o reparo. Eu não me aprofundo mais, eu tento fazer o máximo que eu consigo. E se não deu certo, eu não vou me estressar tanto para tentar consertar um game que foi muito judiado, vamos dizer assim, né? Porque também acaba saindo muito caro o reparo. Às vezes, se eu for continuar aqui, eu descobri que o processador gráfico está com defeito. Se eu for trocar ele, já não compensa, né? Então, diversos desses casos, vai juntando tudo, acaba que não compensa o conserto, né? Eu não me dedico tanto em consertar já um aparelho que foi tão mexido e que tem tantos defeitos. Faltando o leitor, o HD não tá bom, esse HD eu testei ele, então tem diversas coisas para você levantar um console e acaba saindo muito caro, beleza? Então esse aqui eu já comuniquei ao cliente, eu não vou mais mexer nele. E aí ele me autorizou a trabalhar nesse game aqui. Esse game aqui ele funciona, ele tá com problema no flat, vou pegar aqui, esse aqui é o flat dele. O flat está todo mascado, todo quebrado aqui. E aqui também, na ponta. Vou tentar focar aqui, acho que não vai dar o foco, mas... Ó, ele tem alguns dentes ali que estão soltos. Mas o game liga. Ele chega a ligar, dá a imagem. Tá sem HD, tá sem o suporte do HD. Vou ter que colocar, vou ter que consertar o flat do botão power. E vou ter que fazer uma limpeza nele. O game nessa situação não dá pra dizer assim, vamos consertar ele e entregar para o cliente, porque ele não vai, logo ele vai voltar com algum defeito. Além disso, está superaquecendo.
no próprio menu do menu secreto que a gente fala, né? Ele começa a acelerar até que ele desliga. Então provavelmente tem a pasta térmica aqui com algum problema, né? Vamos ter que descobrir esse problema aqui. Beleza? Então eu vou trabalhar nesse game. Depois desse aqui, o cliente autorizou também eu trabalhar no outro game, que é da cliente, que é da cliente dele, né? No caso, esses 3 aparelhos vieram de uma assistência parceira aqui. E vamos tentar recuperar esses 2 aparelhos. Um não deu certo, mas tenho fé que os outros 2 vamos conseguir recuperar. Quando eles estão nesse estado muito mexido, realmente é muito complicado o conserto, mas a gente faz o máximo até onde der. Se de um ponto para frente ficar muito caro o conserto, não compensar consertar, às vezes compensa outro aparelho, né? Outro aparelho usado ou seminovo, você faz uma limpeza e você tem um aparelho funcional. Aí eu paro de trabalhar nele e vou trabalhar num outro aparelho. Isso daí sempre a gente passa para o cliente, né? Então aqui nesse caso eu vou desmontar ele inteiro, vou fazer a limpeza. Estou usando uma ferramenta nova que eu comprei aqui para fazer limpeza de carcaça, limpar bem nos cantos aqui onde fica a sujeira, né? Que é essa pistola aqui, ó. Isso aqui é uma pistola de jato d'água, né? Pistola de pressão. Aqui eu consigo regular o jato e aí eu regulo para jogar água nesses cantos onde não pega, né? Onde é difícil o acesso, com o pincel mesmo assim, com o produto que a gente usa, facilita bastante. Então acaba sendo uma mão na roda aqui para limpar algumas coisas. Beleza? Então eu vou desmontar esse game aqui e já volto com ele limpo.